Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossos votos de muita paz. É uma grande alegria para nós estarmos mais uma vez no encontro com as palavras da vida eterna. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje iremos discorrer no capítulo 64 e o título é Êxito. Mas antes, tenhamos nós êxito em louvar e agradecer. Que esses momentos, que essas palavras possam adentrar aos nossos lares nesse momento, a todos que aqui estão, que aí estão, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo saúde e entendimento. Que as bênçãos de nosso Pai Celestial, pela presença de Jesus ao planeta Terra, que zela por nós, que ampara-nos, que socorre-nos, que abre seus braços e diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Acolha-nos, Senhor, nesse momento, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, no desejo sincero, Senhor, de vencer esse presente momento reencarnatório. Muitas bênçãos, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, começamos com as palavras de João, no capítulo 15, versículo 7, onde Jesus assim falou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Emmanuel assim diz: muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais da sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Servamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar
as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Então, essas foram as palavras de Emmanuel. E nós vamos, então, tentar discorrer a respeito delas. Nós vimos, quando o próprio Cristo fala, se estiverdes em mim e nas minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, tudo o que quiseres. E nós somos verdadeiros pedintes, não é mesmo? Mas nem sempre. Quem sabe, né? Para uns estejam sempre no Cristo. O Cristo está em nós. A força crística está em nós. Existe em nós o que a modernidade chama do eu superior. Mas isso já vem lá do tempo do Cristo. Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, ele quer dizer que nós somos grandes. Quando ele diz que tudo que eu faço vós podeis fazer, ele está nos comparando a ele. Ele está nos comparando a ele. É extraordinário, simplesmente extraordinário, esta condição que Jesus nos coloca. Nós sabemos que para seguir isso, nós temos que trabalhar muito, 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 muito. Que o tempo vai passar, né? Que nós teremos milênios pela frente, mas é galgando esses milênios, é galgando esse tempo, que todos que nós conhecemos como nobres, nobres do amor, ilustres do amor, da caridade, da benevolência, que deixaram e continuam a ter seus nomes no patamar dos efêmeres que nós conhecemos, das pessoas ilustres pelo amor que doaram aos seus semelhantes na terra. Um dia nós seremos assim. Mas todos nós. Então, nós temos que começar a entender o que Emmanuel quer nos dizer aqui, através dessas palavras. Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós. O que será que representa isso? Minhas palavras estarem em vós. Elas representam seguir exatamente as palavras do Cristo. Exatamente o Evangelho do Cristo. Sermos os novos apóstolos. Quantas vezes negamos Jesus? Quantas vezes traímos Jesus? Não tivemos o êxito necessário. Estamos na Terra. A Terra nos acolhe como um santuário sagrado, para que nós possamos burilar o espírito imortal. O Evangelho, ele é recheado de beleza, é recheado de grandeza. E parece que, às vezes, nós queremos ir tão longe, buscando o que está tão perto, ou muito perto, está dentro de nós. Só que é preciso parar, meditar, refletir, orar, ler, né? Nós estamos num momento tão atípico, né? Um momento tão atípico das grandiosidades tecnológicas. Às vezes tenho receio de me perder nesse meio. Há uma frase que entra nesse texto muito bem, e que é uma frase que aprendi a duras penas, desde novinha,
que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais, olha que maravilhosa, tudo mais vos será dado pelo acréscimo da sua misericórdia. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que nós queremos êxito, mas nós queremos êxito primeiro nas coisas materiais. Lembram dessas frases aqui de Emmanuel? Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, aquisição de poder, posse de ouro fácil, chegada de prêmios, ou seja, primeiro, nós queremos fazer a nossa vida, como se diz, né? Vamos fazer a nossa vida. Mas que vida é essa? É a financeira. É trabalharmos com afinco, lutarmos, muitas vezes nos compararmos com o outro, fazer de tudo para que nossos filhos tenham bom estudo. Nada disso é errado. É trabalharmos muito, às vezes no final de semana, às vezes, dependendo da função e do trabalho de cada um, nós trabalhamos às vezes até altas horas da noite, e assim nós vamos iniciando a nossa vida. Nada foi fácil. E acredito que para os irmãos também, com raras exceções, é claro. Mas se deixarmos para construir uma vida espiritual, dar aos nossos filhos uma educação crística, não é uma educação religiosa para que estuda 2 anos, 3 anos e depois faz uma formatura e terminou, já é um soldado de Cristo. Não. É um desenvolvimento intelecto moral. Tenho a certeza. Nós nos perdemos muito nisso, porque nós queremos o melhor colégio, os melhores cursos, inglês e também outras línguas, se for possível. Nós queremos dar tudo, porque nós estamos preparando nossos filhos para o futuro. Mas como espíritos eternos, qual é o êxito que nós vamos lograr ou vamos ensinar a um retorno à vida espiritual? Como é que nós vamos falar de fé, falar de coragem? Como é que nós apresentamos Jesus? Muitos vão à missa regularmente, dão uma educação religiosa nesse sentido, levam para a casa espírita, mas aquilo é uma coisa que muitas vezes fica só por um pequeno período. E muitas vezes não são as crianças que não querem ir, mas são os pais que conseguiram outras coisas a fazer, que não têm mais aquele tempo para seguir adiante, entende? Então, isso é o que complica na educação dos nossos filhos. Resumindo, meus queridos irmãos, nós muitas vezes, em grande tempo de nossa vida, muitas vezes nós queremos cuidar das coisas do céu depois que estivermos estabilizados na Terra. E quando a vida nos chama antes do tempo, e nós deixamos a matéria e não fizemos nada pelo Espírito. Voltamos para as palavras de João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, de Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito.
Mas essas palavras, elas trazem uma renovação espiritual e moral por completo do nosso ser. Como é que nós queremos colher frutos e flores, como nos fala Emmanuel, se nós não plantarmos as nossas sementes num lugar, numa terra previamente preparada? E aí nós plantamos, mas muito en passant, não olhamos aquilo com afinco, ou seja, muito rápido, muito rápido. Como é que nós vamos colher frutos bons que se possa apresentar? Como é que nós vamos nos alimentar daqueles frutos? Não tem como. É isso que ele quer dizer. Nós pedimos na hora da dor, na hora do desespero, nós somos muito rápidos para pedir. Por isso eu digo, nós mais pedimos do que ofertamos, sempre, sempre. Na grande maioria, nós mais pedimos do que ofertamos. Buscamos o bem material, queremos ter. É uma loucura, queremos ter. Quando nós somos jovens, nós temos um pouco desta, entre aspas, uma ignorância, porque às vezes não fomos educados dentro de uma religiosidade, nossos pais não tinham esse interesse, ou não nos levavam, ou achavam que não era o tempo. Muitos pais dizem, eu não vou, eu vou deixar que eles escolham quando crescerem. E, às vezes, quando crescerem, e nós não educamos em casa, o mundo lá fora, a rua vai educar. Então, nós queremos lograr êxito em nossa vida. Mas se as palavras de Jesus estiverem em nós, se o Evangelho do Cristo estiver em nós, podemos pedir tudo o que quisermos. E se não estivermos, como é que nós vamos ficar? O acréscimo de misericórdia, esse acréscimo de misericórdia é muito importante. E tudo vos será dado pelo acréscimo de misericórdia. Há uma frase que eu gosto muito e que eu uso bastante, né? Gosto de usar porque me traz uma segurança do comprometimento divino. Quando nós cuidamos do outro, Deus cuida de nós e dos nossos. É lógico que a vida não é cor-de-rosa para ninguém. Nós temos grandes dificuldades, nós temos grandes problemas, grandes desafios para serem enfrentados. Mas todo o apostolado teve imensos desafios. O próprio Cristo, que está à nossa frente bilhões de anos. O próprio nosso Senhor Jesus. Olha tudo que passou, tudo que passou. E a nossa ignorância o levou à cruz. Então, cuidemos um do outro, de coração, de boa vontade, que Deus cuidará dos nossos e de nós. E todas as dificuldades que nós tivermos que enfrentar, elas serão mais suaves. O auxílio vem para nós com maior rapidez, com maior fluidez. Isso que é o importante, meus amigos. Então, ele continua dizendo, entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Jesus não recebeu herança, não recebeu governos políticos, não estava enfileirado nas togas palacianas dos sacerdotes da época. Embora
quando ele era convidado ou quando não foi, sem ser convidado. Ele falava, quando ia ao templo, ele falava do Velho Testamento, onde ninguém, como dizem os espíritos nas suas narrativas, todos ficavam ali olhando, absorvendo a sabedoria daquele homem. Como aquele homem tão jovem começou aos 30. Como aquele homem tão jovem tinha tanta sabedoria, tanto poder na sua voz, seu magnetismo impregnava a todas as pessoas. Mas ninguém ficou ao lado dele. Ficou Maria, sua mãe, ficou Maria de Magdala, e ficou João, que era um menino, um jovenzinho. Então, para os irmãos observarem como nós aqui queremos tudo tão bonito, tão perfeitinho. Queremos que a nossa vida seja uma vida muito perfeita, muito equilibrada, sem problemas, sem dores, sem enfermidades, sem nada. Mas nós estamos engatinhando na solidariedade. Observemos a nossa volta, observemos o mundo, observemos aquilo que nós assistimos, as dores, os desesperos, as famílias desesperadas, as lutas insanas dentro dos próprios lares. Tudo isso o Evangelho nos traz, nos diz: pai ficará contra filho, filho ficará contra pai. Repetiu-nos Jesus. Como é que nós vamos ter êxito? O êxito das palavras do Cristo entrarem em nós e de nós estarmos no Cristo. Se seguirmos o caminho que hoje nós estamos buscando, por certo, nós haveremos de vencer, meus irmãos. Haveremos de vencer. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. De fazer para ganhar. Ele fala da caridade, da simplicidade. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão. Porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito a nosso favor no momento oportuno. Então, voltamos àquela frase. Vamos cuidarmos um do outro. Ou, a frase elaborada por mim é: cuidai do outro. E Deus cuida dos teus. Quando você baseia a sua vida dentro dessa premissa, você tem uma força muito grande dentro de você, uma força que vem do alto. É claro que esta força está em cada um de nós. Nós sabemos disso. Só que nós ainda, na grande maioria, nós não sabemos desenvolvê-la. Então, o mundo maior nos oferta essa força, esse desejo sincero de ajudar, revitalizar nossos campos energéticos.
Por isso, as palavras nesse capítulo do Êxodo, Emmanuel escolheu essas palavras de João. Elas são perfeitas. Nós podemos e nós temos muitas deficiências reencarnatórias, deficiências de comportamento íntimo, pessoal, para com o outro, sentimentos que já não deveriam mais nos pertencer, mas ainda povoam o nosso cérebro, perturbam o nosso espírito. Nós temos muito disso. Mas mesmo assim, sirvamos ao bem. E tudo o resto flui. Nós vamos conseguir manter nossos filhos quando somos mais jovens, que estão no início, estamos nós no início da carreira do casamento, do início de família, com os filhos, que é uma grande preocupação, né? Nós vivemos para os filhos, a grande maioria é assim, nós queremos o melhor. Então, nós, mesmo dentro de todas essas dificuldades, temos que ter esta certeza dentro do nosso coração, que alguém vela por nós. E não é um nem dois, são muitos que velam por nós. Este é o amor de Deus para com o povo da terra. Querendo dizer, aproveitem a estadia desta nova oportunidade. Aproveita a estadia dessa escola, porque toda escola muda de lugar um dia. E nós estamos no momento de uma plena reabilitação. Nós estamos no momento de regeneração, nos preparando. Nós estamos no momento da separação do joio e do trigo. Então, sairemos com êxito desta terra, meus amigos, quando cuidarmos do espírito. É preciso se manter e viver de uma forma honesta, íntegra, de uma forma financeiramente falando. Com certeza. Mas nós não deveríamos deixar a matéria sobrepor ao espírito. Porque o espírito é que conta. O espírito é que sorri. O espírito é que chora. O espírito é que tem o esperançar. O espírito, e dele é que flui as benesses da vida ou a inferioridade do seu coração. Mas é ele que pensa. Então, tudo é o que nós sentimos. Não é o que nós deixamos. Então, minimamente, matéria e espírito devem viver minimamente, lado a lado. O correto é o espírito estar à frente. Porque nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos se vamos conquistar uma faculdade, um mestrado, um PhD. Nós não sabemos. Nós não sabemos se vamos ver nossos filhos crescerem. Não é verdade? E depois, o que eu faço comigo quando eu estou lá em cima? Então, o êxito está no buril do espírito imortal. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar no coração de cada um e reafirmar no meu. A preocupação com o espírito eterno. E desta maneira, então, nós encerramos o nosso tema da noite. Eu preparei uma mensagem, procurei uma mensagem do livro que nós estamos utilizando atualmente no Evangelho do Lar. E são psicofonias, psicografias do Dr. Bezerra. E tem umas orações muito lindas. Com esta oração, nós encerramos o nosso encontro. Eu estou muito feliz. E
Desejo pedir minhas desculpas por não mandar semanalmente como vínhamos fazendo, mas é que as demandas dos últimos tempos ficaram assim muito acirradas. Então, peço desculpas, mas continuaremos com certeza. Talvez um pouco mais espaçado, né? Não é o que eu gostaria. Mas o interessante é que estejamos presentes e unidos sempre. Então, que herança divina, nas palavras do Dr. Bezerra de Menezes, possa, no momento em que for lido, espargir sua luz sobre os nossos corações, sobre os nossos lares, nossos familiares, trazendo a cura psíquica, a cura emocional, espiritual e fisiológica, inundando nossa casa de luz e de paz. Assim ele diz: herança divina, Senhor Jesus, joelhos desconjuntados, carnes esfaceladas, permanecemos na boa luta de nossa redenção, erguendo um mundo de esperança para o amanhã. Somos herdeiros da tua misericórdia, não obstante, trêmulas as mãos da alma, não logramos servir-te como desejamos. Apiedado das nossas imperfeições, tens alongado o olhar benigno e diminuído as nossas penas. Ajuda-nos mais uma vez neste momento de comunhão espiritual, a fim de que te possamos servir com a abnegação necessária à nossa libertação interior. Permite que os espíritos generosos que sempre nos socorrem venham ter conosco mais uma vez nesse momento, Senhor, assim amenizando a aspereza da nossa luta. Nosso grande abraço. Muita paz. Sejamos uns pelos outros, porque Jesus já o é por todos nós. Até breve.